agora a gente vai bater papo, esclarecendo as nossas dúvidas sobre autossabotagem. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Vanessa Moreira, que é orientadora pessoal e vai falar com a gente sobre o assunto. Tudo bem, Vanessa? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Prazer te receber aqui, viu? Tô muito feliz também com a oportunidade. Com um tema tão importante. Você sabe, Vanessa, que quando a gente fala sobre uma pessoa que procura um novo emprego ou sobre uma pessoa que começa uma dieta, começa um curso, começa alguma coisa e nunca consegue terminar ou não se acha bom o suficiente, eu já ouvi várias pessoas falando, poxa, essa pessoa está se auto-sabotando. Isso pode acontecer mesmo? O que é a autossabotagem? Isso pode acontecer, né? E é incrível porque acontece muitas vezes quando a gente sabe o que devia fazer, sabe como fazer e quando fazer e não faz, simplesmente não faz. É como se tivesse um congelamento para executar aquilo que é necessário para o nosso bem-estar mesmo, para a nossa felicidade. Por que a gente faz isso? Isso pode ter um pouco a ver com alguma situação do passado da gente? Isso tem um pouco a ver com a questão genética, com personalidade? De onde que vem isso? Eu acredito, dentro da minha abordagem, que vem pela rota de pensamento. Porque nós temos processos para o pensamento, para chegar num resultado. E nós aprendemos durante o nosso crescimento, independente da história, do roteiro que a pessoa viveu, os primeiros anos de vida, nós não executamos por nós. Nós aprendemos que chega o nosso momento. Então, a comida é servida para criança, na escola as regras são de fora, então você tem o tempo de parque, o tempo para estudar, o tempo para você solicitar para ir ao banheiro. Então tem, por anos, toda uma construção de pensamento onde a sua vez acontece de fora para dentro. E aí a gente cresce e esse mecanismo de pensamento, ele permanece. Para você executar algo e acontecer naquilo que você busca, é de dentro para fora. Eu quero, eu vou e eu faço. Precisa ser aprendido uma nova rota de pensamento. Interessante isso que você fala. Eu me lembro muito bem que quando eu fui para a faculdade, eu estranhava muito poder levantar a hora que eu quisesse. Então, era muito estranho pensar assim, eu queria sair mais cedo e falar, peraí, eu posso. Eu queria ir no banheiro agora. Peraí, eu posso. Eu lembro que, principalmente no primeiro ano, foi muito estranho descobrir que eu tinha autonomia para fazer todas as minhas escolhas. Então, se eu ia atrasar, o problema era meu. Se eu não ia na prova, o problema era meu. Se eu ia sair mais cedo, o problema era meu. Então, eu descobri que você não precisa pedir para o outro e que você tem responsabilidade por aquilo que vai dar certo ou errado por conta dessas escolhas, que eu acho que é o primeiro contato que o jovem começa a ter com a fase adulta, talvez seja a universidade, né? Perfeito. Algumas escolas já começam a treinar essa autonomia antes. Eu sou de uma época que essa autonomia foi treinada só na época da faculdade mesmo. Me chama muito a atenção. Eu me lembro de como eu estranhava. Então é isso que você falou, é uma vida inteira com o outro falando, até se eu posso ou não ir no banheiro. E de repente a responsabilidade é sua. E a sua escolha também implica nessa palavra que eu falei, que é a responsabilidade das consequências, não? Sim, perfeito. Autonomia, responsabilidade, autorização de você para você mesmo, são palavras-chave. Quem decide é você, né? Quem te autoriza a levantar e perder de repente uma matéria na faculdade, ou a comer aquele doce e sair da dieta, quem te autoriza é você, né? Exatamente. E aí a gente fica procurando culpado, porque a autonomia e a responsabilidade não dá mais para colocar do lado de fora. E aí eu não consigo, e aí eu busco culpado. Mas se eu tenho autonomia, esse culpado não existe. Acaba existindo as minhas escolhas e as minhas não escolhas. E aí, com isso, caminha para autossabotagem. Você sabe que eu estava conversando outro dia com uma amiga que não está morando aqui em São Paulo e ela foi fazer uma entrevista de emprego para trabalhar numa área específica. E fizeram uma pergunta para ela e ela deu uma resposta. E depois ela me contou, ela falou, Jaque, eu fiquei me perguntando 1 milhão de vezes depois disso, por que que eu respondi desse... Eu não podia ter feito isso, por que que eu respondi desse jeito? Ela estava fazendo uma entrevista para trabalhar numa TV de outro estado, né? Uma TV segmentada de outro estado. E daí, quando perguntaram para ela, você gosta de TV? Você assiste TV? Ela respondeu, não gosto, não assisto. Ela disse que imediatamente ela falou, meu Deus, eu não precisava ter mentido, mas eu não precisava ter respondido dessa maneira. Ela disse que ela foi curta e grossa e ela ficou a semana inteira se questionando, comentou comigo, comentou com o marido, por que eu fiz isso? Ela percebeu em seguida que ela estava se auto-sabotando. Ela falou, será que eu fiquei com medo de conseguir a vaga? O que pode ter acontecido? Por que será que a pessoa faz isso, Vanessa? É um processo, é incrível, né? Eu acredito, para iniciar essa resposta, tem uma frase de balanço que eu gosto muito de usar. O que você ganha e o que você perde se acontece o que você quer.
Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, tudo bem, eu quero essa vaga, né, nessa TV. Tá, mas se isso acontece de fato, de repente eu tenho que me mudar de cidade, ou eu vou me distanciar da minha família. Então, no fundo, talvez eu nem queira mesmo, mas eu tenho a sensação que eu quero, porque eu tô só olhando aqui, eu não tô desdobrando o pensamento. Então, eu quero. A hora que eu vejo que vai acontecer, o cérebro, ele é muito perfeito. Os pensamentos que a gente acaba misturando, por conta de sobrevivência e tudo mais, mas tem um funcionamento perfeito. Se isso vai me fazer mais mal do que bem a médio e longo prazo dentro do repertório que eu trago comigo, automaticamente eu tiro a oportunidade de mim. Isso não quer dizer que seja certo ou errado, mas é uma conclusão que o seu corpo, uma resposta que o seu corpo está te dando por tudo que você viveu até hoje, né? Exatamente, com o repertório que você tem. Perfeito. Por isso que é importante você desdobrar esses pensamentos e construir esse caminho dentro de você. Eu quero mesmo que eu ganho, que eu perco, que acontece. Porque quando você se alinha, a vida flui. É muito diferente do que o processo de autossabotagem. Já reparou que tem fases na sua vida que você fala, nossa, parece que agora tudo está fluindo em todas as áreas? Então, é porque talvez você fez a escolha de fluir em todas as áreas, não é isso? Exatamente, é uma escolha. Talvez nem tenha percebido, né? É sempre uma escolha. Eu tenho uma frase minha que eu gosto muito, assim, que eu uso muito ela em publicação que eu faço, no Instagram, essas coisas. Quando você descobre o seu lugar, a vida transborda para você. Porque a vida acontece por você e pra você, somos parte de um todo. Só que você precisa estar se sentindo encaixado para que isso aconteça. Talvez esse seja o porquê, mas por que aquela pessoa, tantas pessoas fazem a mesma coisa? Por que aquela estourou? Talvez por isso, né? Sim. Aquela deu muito certo nisso. Então pode ser na sua área profissional, no seu trabalho. De repente uma pessoa mais nova chegou e de repente, pá, conseguiu a promoção que tantas outras estavam esperando. Por quê? Porque talvez ela tenha encontrado e tenha percebido que encontrou o seu lugar, não é isso? Exatamente, perfeito. Pensando no momento que a gente vive hoje, falando um pouco sobre o mercado de trabalho, eu queria que você trouxesse uma orientação para nós. A gente tem, com o número de desempregados, infelizmente, crescente que a gente tem no país, pessoas que têm um currículo muito parecido. Então, de repente, quando a gente fala do que tem no papel, na teoria, do que estudaram, tá tudo muito parecido. O que vai, talvez, diferenciar uma pessoa na hora da contratação não é nem o repertório que ela vai falar do que se preparou para a vaga, mas é o tete-a-tete, é a conversa. Exatamente. Então, elas podem ter a mesma bagagem profissional, pensando no papel, no currículo, mas esse tete-a-tete vai ser decisivo. E a autossabotagem tem atrapalhado muita gente, não tem? Tem. Qual que é a dica para essa hora? Perfeito. Eu até trabalho às vezes, né, essa questão em algumas sessões consultório, enfim. A dica tenha certeza de que você é a melhor pessoa para esse cargo. Por quê? Porque você é a pessoa que você conhece. E você quer esse cargo. Então, confie que você é a melhor pessoa para aquele momento e que aquele cargo é o melhor cargo para você. Se você não passar nessa entrevista, é porque esse cargo não está conectado com você. Mas vá confiante de que é o melhor lugar para você estar. Faça as suas perguntas para você. É isso mesmo que você quer? Você vai estar feliz? Se veja trabalhando lá. Você vai estar feliz acordando e indo para esse lugar? Qual é o sentimento? Então, começa a fazer um preparo antes da entrevista. Qual o sentimento que eu vou ter quando eu estiver chegando nesse meu local de trabalho? Eu vou sentir gratidão, vou sentir amor, entusiasmo. Vai vibrando e se construindo. Já vai fazendo uma conexão, né? Exatamente, antes da entrevista. Porque aí, a hora que chegar lá, você já está lá. Tá mais familiarizado até, né? Perfeito. Eu vou te fazer até uma pergunta que chegou aqui para nós e eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação ou como você vê essa questão no sentido até psicológico, que é o quanto o meu pensamento pode estar relacionado com o que eu conquisto. Eu sempre cito uma passagem que tem na Bíblia que fala que como você imagina, será. Mas aí eu queria, porque Deus fez assim, né? Mas aí eu queria entender se já temos uma explicação do quanto que a gente pensa interfere, não só em como a gente age, mas em como o mundo responde à nossa atitude. Tem uma explicação para isso? Tem sim. O pensamento interfere diretamente na minha ação e na resposta do mundo. Dentro da bagagem quântica, você cria o mundo a partir de você. Somos co-criadores de realidade junto com um universo maior, para uma força maior, Deus, entre todas as forças existentes. Mas a gente está falando aí sobre essa autonomia. Então, se eu jogo a caneta, ela vai cair no chão. Fui eu que escolhi jogar a caneta. É isso, né? Exatamente. E a autorresponsabilidade também traz esse processo de autonomia. Se eu crio a minha realidade, é muito importante essa consciência.
Porque como o mundo está respondendo para você, se o mundo está te fechando todas as portas, se o mundo está te negando oportunidades, olha para você o que você está fazendo com você. Porque para as pessoas te aplaudirem, para as pessoas te darem espaço, você precisa se dar esse espaço primeiro. É a partir de você. Então, desenvolver a autonomia junto com o amor próprio, trazer esses pensamentos de amor por você e de que a sua hora é agora. E aí, do lado de fora, responde. Agora, se eu tiver pensamento que eu não sirvo, que eu não valho, que eu não sou boa o suficiente, que eu nunca estou pronta, que comigo sempre é difícil, também não tem problema. Mas é isso que a gente vai recolher. Porque é onde eu estou pensando e do tamanho que eu me percebo, que o mundo me percebe. A gente tem uma energia de força de criação de realidade, que é a Matrix, o vácuo quântico, é uma malha do universo. Ele responde diretamente. Então, se eu me vejo pequena, ele vai me dar a resposta que eu estou buscando. É tão interessante isso que você está falando, porque eu tô pensando aqui em mundo corporativo um pouco. Já viu aquela pessoa que está numa vaga, que é a vaga, o que chegou na vaga, e a hora que você vai ver, ela não tem metade do currículo, às vezes, que você tem, mas ela tá lá e tá dando conta, e consegue muitas vezes chegar para você e te orientar coisas que talvez tenha o currículo, e eu tô pensando no papel mesmo, para isso não consegue. E você fala como? Às vezes essa pessoa é mais jovem, às vezes essa pessoa não estudou o que você estudou, mas ela tem isso, porque talvez ela tenha acreditado nisso também.